é minha mãe. Sou eu. Oi, gente. Tudo bem? Eu estou aqui hoje. Pedro me convidou. Até que, enfim, ele me convidou. Porque ele nunca me convida. Faz tempo. Faz tempo que ele não me convida. E eu vim aqui para falar um pouquinho. Primeiro, sobre o Pedro. O Pedro hoje, por exemplo, ele está quase 10 horas já fazendo essa conferência, porque o que o Pedro ama fazer é falar da palavra de Deus. Aí, agora voltou. Voltou. O que o Pedro mais gosta é de falar da palavra de Deus. O que mais alegra o coração dele é estar ministrando a palavra de Deus. Então, hoje ele está muito feliz, né, filho? Sim. O Pedro Lucas, ele é um menino de 15 anos, ele é autista. E tudo bem com isso, ele não tem nenhuma dificuldade em se relacionar por isso. Ele queria que eu contasse um pouquinho sobre... Opa, Ai, tô parando. ponte, continua aí. Tá bom. De novo. Ele queria que eu contasse um pouquinho sobre a luta que as mães têm em favor dos autistas. Ele é um embaixador aqui do município de Mogi, né? Ele mostra que dá sim para se relacionar, que autista gosta sim de pessoas, que lugar de autista é em qualquer lugar que eles quiserem estar. O lugar de autista é na igreja. Poucas igrejas a gente vê, a gente sabe que hoje em dia tem muitos autistas, mas poucos lugares a gente vê autistas, porque eles, ou as mães deles, na verdade, acham que não é o lugar deles, mas eles têm o direito de estar em qualquer lugar que eles quiserem, né? E nós, como igreja, também tem a responsabilidade de acolher eles, assim como a nossa igreja fez com você, né, Pedro? Sim. Desde muito pequenininho, o Pedro vai na igreja, a nossa igreja é a Igreja Frutificar, lá na Avenida Japão, e ela acolheu muito bem o Pedro. E o Pedro cresceu nos caminhos do Senhor. E na palavra de Deus, diz que Deus conhece os desejos do seu coração. E qual desejo, né, do coração de uma mãe que teme ao Senhor não é que o filho esteja no caminho do Senhor. Então as pessoas ficam, às vezes, espantadas de ver o Pedro louvando, o Pedro ora, o Pedro lê a Bíblia todos os dias, o Pedro adora, o Pedro jejua, e tudo isso ele faz em comunhão com Deus. Ele ama. Se tem uma coisa que o Pedro ama, é falar da palavra de Deus, é estar na casa de Deus. Se tivesse culto todos os dias, ele iria todos os dias na casa de Deus. É o lugar que ele se sente confortável. Ele joelha, ele ora, ele se derrama na presença do Senhor. E ele nos ensina muito que na presença do Senhor nós somos como criança. É assim que ele quer nos ver. Crianças dependentes de um pai. E é assim que ele me ensina todos os dias. Às vezes eu olho para ele lá na igreja e às vezes a gente se sente constrangida, às vezes, de se manifestar para adorar a um Deus vivo, a um Deus que nos salvou, a um Deus que nos perdoou, a um Deus que tem um reino a nos espera, apesar do reino dele também já está estabelecido aqui, uma vida eterna. E às vezes a gente fala um amém, um glória a Deus, um aleluia, timidamente, né? Mas a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, o Pedro, ele mais me ensina como adorar a um Deus de amor, que ele adora esse Deus de amor. Então, na simplicidade dele, nas limitações dele, ele me mostra quem é limitada sou eu. Né? Eu sou conselheira municipal aqui de Mogi das Cruzes, né, em relação ao autismo, e ele queria que eu falasse um pouco de uma conquista que nós tivemos, nós e outras mães,
de autista, todas as mães, na verdade, porque todas elas têm esse desejo, né, filho? De tratar, de cuidar do seu filho autista. E para nosso município, através do governo do nosso prefeito Caio Cunha e com a ajuda do deputado Marco Bertaioli, nós conseguimos a Clínica Escola para Autistas aqui em Mogi. Vai ser uma clínica que vai cuidar de todos os autistas daqui de Mogi, sem limitação de idade. Então, vai ser desde pequenininho até 60, 70 anos, porque autista também fica velho, autista também cresce, autista também fica adulto, para dar dignidade no tratamento para eles, né, Pedro? Para dar essa visão para a sociedade de que lugar de autista é em todo lugar, que não tem, é na escola, é no parque, é na festinha. Nós, mãe de autista, costumamos dizer que inclusão não é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar. E poucas pessoas têm essa consciência. Então, a minha bandeira, a bandeira que eu levo, além da palavra de Deus, do amor de Cristo, da salvação em Jesus, é essa bandeira de incluir, é essa bandeira de olhar o autista como alguém especial, sim, que tem muito a nos ensinar. Alguém que gosta, sim, de pessoas, é só saber chegar perto delas. Gosta, sim, de abraço, talvez não do toque, mas de um abraço virtual. O Pedro, por exemplo, gosta de abraço, né, Pedro? Virtuais e pessoais. É verdade, então ele gosta de abraço virtual, abraço presencial. Tem outros que não gostam. E a gente respeita. Mas a questão autista não é para deixar as outras pessoas afastadas, é para incluí-las. Hoje em dia, o índice de autismo deve ser mais ou menos, não foi feito um levantamento, para cada 30 nascimentos, um autista nasce. Como que a gente vai tratar com tudo isso de autista se nós não sabemos e nós não nos preocupamos com isso? Então, está na hora, e essa é a minha missão aqui, quando Deus me deu Pedro, de trazer essa consciência para que as pessoas entendam o quanto é importante acolher. E a gente costuma dizer, o Pedro pediu para eu falar sobre a identidade do servo. E o maior servo de todos foi o que nos serviu com a vida, que é Jesus. E ele nos ensinou a maior lição de inclusão. Jesus não excluiu ninguém. Jesus incluiu a todos. Ele foi o nosso maior exemplo de empatia. As pessoas definem inclusão e empatia com palavras diferentes, e elas não são, elas são as mesmas palavras. Porque se você tem empatia, automaticamente você inclui. E Jesus é o nosso maior exemplo disso, porque ele incluiu a todos. Ele morreu por todos. Ele morreu pelo pecador, ele morreu pelo religioso, ele morreu pelo assassino, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos. Então, o nosso maior exemplo de servo, de inclusão, eu queria falar um pouquinho antes de ministrar a identidade do servo, eu queria falar dessa importância. E eu louvo a Deus pela minha igreja, eu louvo a Deus pela acolhida que o Pedro tem, eu louvo a Deus pelo corpo de Cristo, que recebe o Pedro com muito amor. O Pedro tem muitos amigos. Sim. O Pedro tem muitos amigos pastores, o Pedro tem muito amigo da igreja, muitos amigos que olham para ele e vê sim o menino de Deus. Olha para ele e vê sim uma palavra profética na voz dele, na boca dele. Ele vê um coração segundo o coração de Deus, porque o coração do Pedro não tem maldade. Eu sei. Né, filho? O que você colocou a mão na frente da mamãe? Não, só vim tirar a banheira. Tá bom. E é isso. Agora vamos para a palavra, porque eu tenho a missão de falar sobre a identidade do servo. Né, filho? Só que a nossa apóstola já falou da identidade do servo aqui, né? E eu escrevi aqui no meu caderno sobre a identidade do servo. Vamos lá. Aqui. Servo significa
aquele que não é livre, que não tem direito nem bens, e aquele que obedece e serve a alguém. Identidade é um conjunto de características. Então, vamos lá. Aquele que não é livre. Se eu sou servo, então eu não sou livre. Na palavra de Deus, em João 8,32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos Libertará. Muito bem. Lembra? Como que a verdade vai me libertar? Se está dizendo que servo não é livre. Sabe do que a verdade te liberta? Te liberta do pecado. Sabia? Lembra desse filme que eu assisti pelo celular? Filme do YouTube do Evangelho segundo João, em 2018? Lembro, lá falava isso, né, filho? Fala tudo. Aí eu fui buscar, por que então somos chamados servos, se somos livres? Em Oséias 11,4 diz assim: atraí-os com cordas humanas, com Eita. laços de amor, eu fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para lhes dar o de comer. Ele nos prende, sim, em cordas de amor. Jesus nos prende em corda de amor, é por isso que não somos livres. Mas, lá está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Ele nos prende em amor e nos liberta do pecado. Glória a Deus por isso, né, filho? Olha como esse Deus é tremendo. Ele nos liberta do pecado, ele nos liberta da escravidão, do vício, ele nos liberta de crenças limitantes que nos impedem, ele nos liberta da religiosidade. Jesus nos liberta. E ainda assim somos servos. Somos servos porque fomos amarrados em cordas de amor. Somos servos porque temos a liberdade de escolher um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus de amor. Então, somos servos e livres. O escravo é diferente de servo, porque o escravo é imposto. Ele tem um senhorio sobre a vida dele, ele é imposto fazer aquilo. Nós não. Nós servimos a um Deus por livre e espontânea vontade. Teve uma vez uma palavra que Jesus estava explicando para eles quem era ele. E muitos dos discípulos que seguiam Jesus foram embora. Sabia disso, Pedro? Sim. Porque falaram, essa palavra é dura demais para mim. Eu vou embora. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim: e vocês? Vão embora também? E Pedro diz algo que é lindo, que o Pedro sempre canta uma música. Você canta um pedacinho para a mãe? Ele diz assim: Senhor, para onde irei? É assim que canta. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Exatamente isso que Pedro diz. Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, aquela palavra que liberta, aquela palavra que é a verdade. E como então eu consigo identificar quem é o servo? Se fosse para me resumir, a identidade do servo tem muitas. Ele tem humildade, ele é manso, ele tem domínio próprio, ele tem princípios. Mas se eu fosse falar apenas de uma palavra que identifica o servo, eu falaria na palavra obedecer. Muito bem. Um servo que é obediente ao seu Senhor, que também isso é uma característica de ser servo, aquele que obedece e serve a alguém. Obediente. É a característica mais relevante de um servo, porque ele obedecendo, Deus vai
consertar o que tem de errado no seu coração. Ele obedecendo, Deus vai consertar o que tem de errado na sua consciência, na sua vida, e ele vai ter a possibilidade de viver o sobrenatural de Deus. E lá na frente, Jesus disse: não te chamo mais servo, te chamo de amigo. Quer ser amigo de Deus? Primeiro seja servo de Deus. Existe uma etapa a ser cumprida. Quer ser amigo de Deus? Sim. Primeiro, então, você tem que ser o quê? Obediente. Isso. Obediência gera bênção. Muito bem. Obediência gera bênção. E que é bênção maior do que ser amigo de Deus, dele falar das coisas dele para você. Porque ele diz que o servo não sabe o que o seu senhor fala, mas ele compartilha com seus amigos aquilo que está no coração dele. Jesus quer compartilhar o que tem no coração dele com você, comigo, com você, Pedro. Amém. E a gente, claro que a gente quer ser amigo de Deus, né, filho? É. E para ser amigo de Deus, nós temos que ser servos obedientes. Lá na parábola dos talentos, o Senhor traz talentos para as pessoas multiplicar. Um multiplica o dobro, outro multiplica uma outra quantia, o outro não multiplica, ele enterra os talentos. E o Senhor diz: servo mau e infiel. Será que Deus deu algum talento para você? Você acha que Deus deu algum talento para você? Tem. Eu. E o maior talento que Deus me deu, sabe qual foi? Para todos igual. Porque um canta, outro tem destreza para falar da palavra de Deus, outro sabe dançar, o outro sabe tocar, o outro sabe um monte de coisa, mas o dom que Deus deu para todos nós foi o dom da vida. E nós temos que multiplicar a nossa vida em outras vidas, não é? Por isso que Jesus pediu para que nós fôssemos e pregássemos o evangelho. Então, um servo obediente, ele prega o evangelho, as boas novas, as boas notícias. Então, eu quero deixar essa palavra para você, que quer ser amigo de Deus, primeiro seja servo obediente de Deus. Né, filho? Amém. O Pedro é um servo obediente. Né, filho? É. E você acha que você é amigo de Deus? Acho que sim. Eu também acho que sim. Ah, mas obedecer é fácil? Não, muitas vezes não é fácil. Mas a gente decide obedecer, porque a nossa recompensa é muito maior. A nossa recompensa é ser amigo de Deus, a nossa recompensa é a vida eterna, a nossa recompensa é a salvação, a nossa recompensa é a alegria verdadeira, a nossa recompensa é um coração preenchido do maior amor que existe no mundo. Amém? Então vamos orar? Vamos. Quer orar? O que a mamãe ora? Olha, eu queria aqui, já para ministrar eu queria que já para tocasse aqui para mim, mas como ele está na igreja, está na rede jovens, prefiro cantar sozinho. Então vai, canta aí. Sozinho, no Asilo de 2020, prefiro cantar sozinho, né? Então, como você entrou no grupo de TEA? Porque eu tinha um filho Té. Ah, e que ano você entrou? Ixi, faz muito tempo, a mamãe não lembra. A mamãe conheceu a pastora Marcela uns 7 anos atrás. Quando? Do Bola de Neve. A gente está em 2021, 2014, 2015, mais ou menos. E eu? Você também conheceu ela. Quando? Que ano? Acho que esse ano também. Que ano que eu conheci a pastora Marcela pessoalmente? Acho que uns 2014. Você era pequenininho ainda. E nós nos unimos. A pastora Marcela do Bolo de Neve também tem um filho. Você conheceram onde? Na igreja do Bolo de Neve. Teve uma reunião Teia lá. E aí ela me convidou, porque ficou sabendo que eu tinha um filho lindo, Teia. 7 anos. Quantos anos que eu conheci a pastora Marcela? 7 anos já. Sim. Faz tempo. É. E aí nós
na verdade, Deus, ele atendeu um desejo do meu coração, porque quando eu orava, eu pedi uma amiga. E eu queria uma amiga que me entendesse em todas as áreas da minha vida. Eu tenho várias amigas, tenho muito, louvo a Deus pela vida das minhas amigas, amo minhas amigas. Só que eu não tinha uma amiga que me entendesse por completo. E eu conheci a Marcela, e a Marcela também tinha feito essa mesma oração. Então, hoje a gente entende que a nossa amizade é uma amizade que foi Deus que nos juntou. Foi Deus que nos uniu. Ah, eu vou te contar uma notícia boa. Eu e ela temos a certeza de que nós vamos ser amigas. Adivinha de quem? Quem? Michele Bolsonaro. Eita, Glória. Não é legal? Dama. Marque esse dia aí. Nós temos certeza que nós vamos lá falar ainda com a Michele Bolsonaro sobre autismo, sobre TEA. E a gente vai levar uma mensagem positiva de acolhimento para todas as mães, principalmente, e para todos os autistas do Brasil. Né? O Pedro, ele representa um autista feliz, convicto, né, filho? É? Porque a mãe, ela acha que quando ela pega o diagnóstico do filho, ela acha que o filho vai sofrer. É? Não é estranho isso? Você é feliz ou você é triste? Feliz. Feliz. Adivinha quem podia marcar reunião? Quem? Com meu amigo e querido nobre pastor Beto Lucena. Nós vamos também marcar uma reunião com o deputado Roberto de Lucena. PTB Cadu, conheceu o apóstolo Fátima Farage de Brasília. A gente vai rodar esse Brasil inteiro para mandar uma mensagem que eu acredito que foi esse propósito que Deus me deu quando me deu um filho tão especial para cuidar. Né? E a mensagem que eu quero deixar para as mães é que, mãe, você dá conta. Parece que não dá conta, mas você dá conta. Deus não entregaria algo que você não conseguisse multiplicar. Esse é meu talento. Um dos meus talentos, eu tenho outros. Um dos meus talentos é esse. E eu creio que eu estou multiplicando ele para o reino de Deus. Amém? Amém, filho? Amém. Ô, Glória! Vamos orar? Vamos, Adão. Então vamos lá. Pode orar? Você quer que a mamãe ore? Acho que você quer orar. Tá bom. Senhor, meu Deus, muito obrigado, papai, por essa conferência. Eu sei o quanto desgaste o Pedro está tendo, porque até agora ele não parou. Mas servir ao Senhor é a alegria do coração dele. Não tem nada mais nesse mundo que eu faça tão feliz quanto servir ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a tua promessa se cumpre na minha vida com relação aos meus filhos. Muito obrigada, Senhor, por ele ter sido e estar sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Alcance, Pai, ainda que seja uma única alma, ainda que seja uma única vida. Leve esperança, Senhor, com essa conferência. Salva um coração, salva uma alma, cura uma ferida, cura uma doença. Papai, eu declaro cura, eu declaro libertação e eu declaro um amor infinito, que é o seu amor, um amor imensurável na vida daquele que está assistindo. Alcance aquele que o Senhor quer alcançar, Pai. Alcance aquele que é alvo do Senhor, porque estamos aqui, Pai, para fazer somente a tua vontade. Nada mais que a tua vontade, Senhor. A tua vontade, Pai, nos agrada. Queremos ser servos para sermos seus amigos, papai. Agradecemos, Pai, todos os dias pela nossa família. Agradecemos, Senhor, pela nossa igreja. Agradecemos, Senhor, pelos nossos amigos. Mas, Pai, agradecemos mais pelo dom da vida. Agradecemos mais pela tua presença. Espírito Santo, tu és muito bem-vindo aqui. Espírito Santo, sem você nada aqui é possível. Muito, muito, muito obrigada. Que essa conferência chegue aonde o Senhor quiser chegar, papai. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém e amém. Amém? Ô, Glória! Agora.
agora. Ai, tira print. Peraí. E agora? Diz assim, Será que eu sei tirar? Sei tirar? quer tirar com o meu celular ali? Gente aí, pessoal, tá bom? Ai, Aê! será que e João Paulo faltou? Que o João Paulo vai chegar. Tá na rede de jovens. O Pedro vai colocar um louvor agora. E aí eu vou ver se o João Paulo consegue chegar em tempo para eles fazerem um momento de louvor, de adoração a Deus. Pode ser, filho? Pode. E se tiver dando às 11 horas 55:00 minutos, 55 minutos e 00 segundos, daí, aí, se encerrar, se cair a live, dá tempo de fazer a parte 2 ou não? Não precisa. Uma partinha já tá bom, né, pessoal? Porque você já tá cansado, imagina. Parte completa. Tá ótimo. Você cumpriu a sua meta. Sim. Amém? Coloca um louvor para nós, então, agora, que eu quero adorar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos, Sim. em nome de Jesus. Põe aí para carregar. Vou pegar o carregador. Aleluia.